Não sabemos através do estabelecimento da idade por radiomedição que as rochas do fundo da Terra, os granitos, foram formados repetidamente em eras e em locais diferentes ao longo de bilhões de anos e eras evolutivas? E também não sabemos que, utilizando esses mesmos métodos em fósseis e em rochas sedimentares, obtemos centenas de milhões de anos de idade? A resposta é claramente evidente para as duas perguntas. Tanto granitos quanto os fósseis não possuem a idade estampada neles quando são coletados. A idade antiga medida através do método de radiação, que os cientistas têm aceito há tanto tempo, jamais foi uma prática científica. Informações científicas derivam de experiências em laboratório. O estabelecimento da idade através da radiomedição é apenas um cálculo aritmético. Ele é composto de uma medição de laboratório. A quantidade de chumbo dividida pela quantidade de urânio. Ambas as quantidades são obtidas no laboratório. A outra variável é supostamente uma constante. Ela assume um índice constante de decomposição. A idade é então calculada como sendo o produto de tal constante vezes a razão. Só que a razão é medida em laboratório. Se esta constante aqui não for realmente uma constante, porém uma variável, então a idade não tem significado. O método de radiomedição não passa de uma ficção radiométrica. O evolucionismo assume que os granitos são formados através do resfriamento lento ao longo de bilhões de anos. O tempo de resfriamento ou a idade presumível é obtida através da medição da decomposição radioativa atual dos produtos na amostra. É assumir que eles tenham se acumulado apenas através de uma lenta decomposição radioativa constante. Porque a teoria evolutiva equaciona a idade radioativa com o tempo de resfriamento, qualquer evidência demonstrando que os granitos se formaram rapidamente, basicamente demonstra sua criação simultânea. Por conseguinte, a premissa de decomposição radioativa constante e a inferência de idade avançada são invalidadas. E, de fato, há evidências científicas de sua criação simultânea. Gravados no interior dos granitos existem belas microesferas coloridas produzidas pela decomposição de um certo elemento radioativo conhecido por ter apenas uma existência efêmera. Utilizando uma analogia simples, as bolhas de Alka-Seltzer na água só podem ser retidas através de um congelamento rápido. De modo similar, o registro microscópico de elementos em veloz decomposição radioativa em granitos existe somente porque tais rochas foram instantaneamente criadas em forma sólida. Se elas fossem criadas por resfriamento lento, os vestígios radioativos teriam desaparecido no processo sem deixar qualquer registro visual. Este registro da criação instantânea é encontrado em granitos por todo o mundo. Além disso, sua existência em granitos de várias idades radiométricas diferentes demonstra que foram todos criados ao mesmo tempo. Isso faz desmoronar todo o fundamento das eras geológicas. As centenas de milhões de anos de resfriamento que os geólogos achavam que eram necessários para a formação do gigantesco monolito El Capitan são reduzidos para menos de alguns minutos. Qual o impacto que tais evidências causam sobre a idade da Terra? De forma muito significativa. A criação simultânea de diversos granitos nos informa que suas diversas idades radiométricas estão erradas, que algo está errado. Anteriormente descobrimos que havia apenas uma incerteza nos cálculos da idade radiométrica. Tal incerteza seria assumir um índice de decomposição uniforme. Agora sabemos que houve uma mudança no índice de decomposição em algum momento no passado. Minha visão é de que realmente, na época do dilúvio, houve uma ampla modificação e um aumento no índice de decomposição radiométrica. A radioatividade não pode, então, ser utilizada para estabelecimento da idade até depois do final da modificação do índice de decomposição. Qualquer esforço para utilizar a radioatividade para o estabelecimento da idade anterior a essa época certamente nos levará a um resultado errôneo. Outras evidências relativas à mudança no índice de decomposição e a respeito da pouca idade da Terra advêm de meus estudos sobre o núcleo de granitos de um sítio de escavação profunda no Novo México. Na década de 70, o Departamento de Energia perfurou uma profundidade de 4.600 metros com a finalidade de saber se poderiam extrair energia do calor existente nas profundezas da Terra. Eu retirei amostras de profundidades de 1.040 metros até os 4.600 metros. A finalidade era de extrair pequenos microscópicos zircônios, um mineral dos granitos que possui urânio. O resultado de tais investigações acerca dos zircônios foram publicados na Geophysical Research Letters em 1982. Os meios círculos laranja aqui representam os pequenos zircônios nos granitos em diferentes profundidades.
O primeiro, a 1.040 metros, a uma temperatura de 105 graus centígrados, descendo até uma profundidade de 4.663 metros, a uma temperatura de 313 graus centígrados, 3 vezes o ponto de ebulição da água. Agora vamos assumir que tais zircônios estivessem preenchidos com hélio num determinado tempo. Os pontos acima dos zircônios representam a velocidade com que os zircônios perdem o hélio, nas diferentes profundidades. Obviamente, o mais aquecido com a maior profundidade irá perder o hélio com mais velocidade do que o mais alto a 1.140 metros. Após um período de tempo, esperaríamos que de fato o zircônio mais próximo da superfície, a 1.140 metros, ainda possuísse o maior volume de hélio em si. O outro, que se encontrava na maior profundidade, com a temperatura mais alta, teria agora a menor quantidade de hélio, bem pequena. Este último quadro demonstra os verdadeiros resultados da experiência, que não encontramos hélio nos zircônios que se encontravam nas maiores profundidades. Nós encontramos algum nas primeiras 3 profundidades, até 197 centígrados. Vamos parar um instante e ver se entendemos o que estaria acontecendo. O hélio estava sendo gerado à medida que o urânio se decompunha nos zircônios. Então, a quantidade de hélio nesses zircônios em diversas profundidades nos diz algo a respeito do tempo em que os granitos existem a essa temperatura em particular. O resultado físico real da experiência é apresentado no próximo quadro. Eles só serão significativos se fizermos uma comparação entre o que esperávamos encontrar se de fato a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos. Pelo que vimos anteriormente, a quantidade esperada de hélio, se a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos, seria somente uma quantidade pequena. O que temos aqui é uma estimativa, uma aproximação. Há tantas variáveis relacionadas a algo que supostamente tenha uma idade tão antiga que não podemos ser muito precisos. Nós, no entanto, sabemos que deveria haver uma pequena quantidade, porque o hélio, um elemento que se decompõe do urânio, escapa com muita velocidade à medida que a temperatura aumenta. Porém, o que realmente encontramos nas experiências foi hélio nos zircônios diminuindo, porém ainda presente a uma temperatura de 197 graus centígrados. A forma com que as evidências científicas nos levaram ao desmoronamento das eras geológicas evolutivas. Existe uma tabela de tempo de criação de uma Terra jovem. As idades radiométricas dos granitos se estendendo de 80 milhões até 4 bilhões de anos. Não é válida. Esses granitos de Yosemite até as pedras base do Grand Canyon, até o Japão, até a Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá, são todos produtos de uma criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tenha 6.000 anos de idade. Porém, encontramos evidências que são consistentes com uma idade de 6.000 anos para a Terra. E demonstramos que uma idade de vários bilhões de anos para a Terra seria cientificamente incorreta.